Se eu tivesse passado por tudo o que eu passei na espera da aprovação, é bem provável que hoje eu seria uma pessoa um pouco mais decepcionada, um pouco mais frustrada. É como se eu tivesse apostado todas as minhas fichas em um único objetivo. Olá, gente, para você que não me conhece, meu nome é Maria Fernanda. Este aqui é o meu canal e sejam todos muito bem-vindos. Para quem não sabe, eu tentei medicina por 3 anos, não deu certo e hoje eu faço enfermagem, seguindo a mesma linha de raciocínio que é cuidar de pessoas. Imagina, 3 anos dedicado exclusivamente aos estudos. A minha vida, ela foi toda alterada mirando em um único sentido, a aprovação. Durante os meus 3 anos de estudo, eu passei por muitas coisas, né? Até porque eu estava também em fase de aprendizado, de me conhecer, de entender como que meu corpo ele funcionava, qual que era os meus pontos, digamos assim, fortes, os meus pontos fracos, o que que eu tinha mais dificuldade, o que que eu tinha mais facilidade. E no meio desse percurso, se eu não tivesse comemorado as pequenas vitórias, eu jamais iria entender o poder de ter ficado tanto tempo me dedicando. Para quem tem dúvida, a pequena vitória é a conquista, né, digamos assim, de algo que está alinhado, né, com o seu grande objetivo. Hoje eu entendo, né, o poder de ter comemorado cada uma delas. Eu tenho certeza que seria mais difícil lidar com a minha vida sabendo que eu olhei para trás e uma das coisas que eu mais me via fazendo era só estudando. E assim, a vida da gente, ela é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que somente estudar. E eu aprendi a comemorar as pequenas vitórias quando eu vi que não tinha dado certo, né? Como eu disse para vocês, eu estudei por 3 anos. No meu primeiro ano, né, o final ali do primeiro ano, saiu o resultado, eu vi que não tinha dado certo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu parei, pensei, vou ter que estudar novamente. Só que assim, eu olhava para trás e eu ficava, meu Deus, eu não fiz nada além de estudar. Eu não conquistei outras coisas, e se eu tivesse conquistado, eu nem cheguei a me lembrar, porque eu não celebrava, então aquilo não tinha, digamos assim, uma memória, sabe? Eu olhava para trás e eu tentava lembrar de alguma coisa que eu tinha feito, além de estudar, e eu não fazia nada. Ou se eu fiz, eu realmente não me lembrava, porque eu não celebrava e, consequentemente, eu não tinha uma memória disso. Então eu não saía com os meus amigos, eu só ficava em casa. Eu tinha um horário muito restrito de pegar no telefone. Eu deixei de fazer bastante coisa, né, com a minha família, né, na verdade. Eu tive que viver isso para entender que a nossa vida ela não precisa ser só isso, sabe? Ser só o estudo, ser só na frente do computador. A única coisa que eu fazia na época era treinar, né, o que era muito bom para mim, tanto que eu falo que era a melhor parte do meu dia, né? Confesso para vocês que eu gostava de estudar, gente. Depois de um tempo eu comecei a gostar e eu posso tentar falar em outro vídeo como que eu estudava aqui para vocês, mas eu realmente, assim, eu não tinha muitos momentos, sabe? Igual, eu queria muito ter tirado a minha carteira, eu não tirei. Tinha coisas que eu queria para aquele ano e eu não fiz nada, sabe? Então, assim, o tempo se passou, eu não conquistei outras coisas e se eu conquistei, eu não me recordo. E também não tinha conseguido a aprovação naquele meu objetivo, digamos assim. Então a gente fica mal com isso, a gente fica frustrada com isso, sabe? É inevitável. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa que não seja boa o suficiente, sabe? Eu acho que, como eu disse pra vocês, tudo isso que aconteceu na minha vida foi bom, foi importante e ainda bem que eu tive esse insight de olhar pra trás e falar, poxa, eu preciso fazer mais por mim, eu preciso. E aí, no segundo ano, né, estudando, eu me permiti
comemorar as minhas pequenas vitórias, né? E como eu disse, a pequena vitória é qualquer conquista que esteja alinhada, digamos assim, com a sua grande meta. Uma nota melhor nas redações, né? Eu já comemorava, eu vibrava, consegui fazer mais questões no dia, né? Questões com estratégia, porque de nada se adianta só fazer por fazer no automático, não entender o que você errou. E se você acertou, parece que tem questões que a gente acerta e a gente nem tem tanta certeza assim e acerta, né? Então, assim, eu buscava entender aquilo e conseguir fazer uma quantidade de questões maiores, de forma estratégica. E eu olhava assim, eu falava, poxa, que legal, sabe? Deu certo. Sair com os meus amigos aos finais de semana, eu comemorava também, porque nesse caso era como se fosse uma forma de recompensa, sabe? Até o telefone, naquela época, eu realmente decidi que eu não ia mexer no período em que eu estudava, e eu estudava literalmente a tarde inteira. No segundo ano eu até apliquei um método chamado método Pomodoro, só que eu alterei ele. Eu acho que o período que você fica ali estudando, dedicando, é muito pouco, eu particularmente acho, mas para quem não tem tanto foco, eu acho que é super útil, né? Eu acho que seria muito interessante, mas eu alterei ele e aí eu mexia mais no segundo ano, só que assim, bem pouco também. Então eu comemorava, porque realmente não é fácil a pessoa se desvincular, né, digamos assim, da internet, das redes sociais. Às vezes a gente quer buscar alguma coisa, né, que nos tira do tédio, porque estudar também, só estudar, 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 chega uma hora que cansa, sabe? E eu acho que essa produtividade também eu só reconheci depois que eu passei a vibrar, digamos assim, pelas pequenas conquistas, porque eu passei também a anotar, né? Eu registrava, então, por exemplo, hoje eu recebi a nota de redação, tirei, suponhamos, 900, né? Hoje eu consegui fazer 45 questões, por exemplo. Então, assim, eu anotava e quando o dia acabava, eu olhava para trás, no sentido de ler aquele papel, eu falava, poxa, eu fiz tanta coisa hoje, sabe? Que legal. Eu ia até mais empolgada, né, pra academia. E assim, quais são os benefícios, né, de não focar naquele grande objetivo, né? E sim de vivenciar, experimentar cada pequena conquista. Primeiro, a gente descobre habilidades inimagináveis. Eu descobri que eu era boa em redação, sabe? Que, na verdade, ser boa em redação é uma coisa que fica muito solta, mas eu entendi que eu conseguia pegar qualquer tema e redigir muito bem, sabe? Eu aprendi, digamos assim, a ter uma estrutura que se aplicava para qualquer tipo de tema e eu sabia exatamente como que eu ia começar, como que eu ia terminar, o que que eu precisava focar. Então, qualquer tema que viesse, eu estava preparada, né? Tanto que eu tirei uma nota muito boa na redação, eu saí de uma nota de 500 e alguma coisa para 980. Foi, assim, algo... Eu sinto que foi um processo que eu vivi porque eu não era boa, sabe? Bom você se torna, eu acredito muito nisso. E eu me tornei boa, né? Tanto que depois eu fiquei um ano sem estudar, depois que eu entrei na universidade, e mesmo assim eu tirei uma nota na redação muito boa mesmo. Então, de fato, eu aprendi. Eu aprendi mesmo a como fazer redação e foi a base de muita prática, né, de comemorar as pequenas vitórias. Eu desenvolvi essa habilidade, que na verdade eu chamo de habilidade, né? E a segunda é que eu me sentia, digamos assim, motivada para continuar, em busca de novos desafios. Então, por exemplo, se hoje eu consegui fazer 35 questões de humanas, poxa, legal, sabe? Antes eu não conseguia, eu ficava cansada, eu ficava entediada. Então, eu conquistei isso, eu já vibrava. Aí, se eu pulasse, né, para 45 questões, isso aconteceu muito no simulado, gente. Assim, eu não conseguia terminar os simulados no sábado, eu ficava muito cansada. Assim, eu queria só sair do meu quarto, eu queria conversar com os meus pais, mas era um simulado, eu precisava me comprometer. E foi muito difícil eu realmente entrar pro quarto e estudar não, desculpa, e realmente conseguir concluir um simulado. Então, assim,
eu me sentia motivada, sabe, para todo sábado fazer. Eu tinha todo um ritual noturno de deixar a minha roupa, a minha prova, a minha água, a minha fruta. Então, assim, isso me motivava, porque eu sabia que eu conseguia, sabe? E isso é muito importante, né? Eu já falei em outros vídeos, a motivação, né, que é o motivo para a ação, ela é essencial. Claro que é a disciplina que diz tudo, mas eu acho que estar motivado é como se fosse o combustível também, sabe? Te dá um gás para você começar. Isso é muito bom. E outro benefício é que aumentou a minha autoconfiança, aquele senso, sabe, de autoeficácia, de que eu era boa nas coisas que eu fazia, né, de que eu era capaz. Chegou um tempo que eu ia pra prova super bem, super tranquila, né, assim, já tinha aprendido, digamos assim, a lidar melhor com as minhas emoções. Foi todo um processo que eu fui vendo de forma lenta, gradual, né, digamos assim, que as coisas foram melhorando bastante. Acho que eu quero trazer pra vocês é isso, sabe? Se você quiser dividir com aquela pessoa que você sabe que torce por você, divida. Se você quer comemorar sozinho e simplesmente deitar e assistir algo que você gosta, deite e assista. Então, assim, se recompense, sabe? E não esqueça de aproveitar, de viver, de curtir, de vibrar por cada pequena conquista. Para finalizar, as pequenas conquistas, elas são importantes. Então, valorize cada uma delas. De nada se adianta você não conseguir ver o topo daquilo que você deseja e quando você chega lá, ou não é tudo aquilo que você imaginava, ou você nem sequer consegue chegar lá, que foi o meu caso, eu não consegui passar em medicina. E assim, imagina, sabe, o medo que você vai sentir depois de encarar novos desafios. Você não enxergar o topo, você não enxergar o meu caso, aquela aprovação, lutar tanto sem vibrar no meio do caminho, e se eu não chegar lá? Sabe, se eu não chegar lá? Então, assim, vibre as pequenas conquistas, porque são elas que a gente vai, digamos assim, ter as memórias, né, de que deu certo, de que realmente foram alguns anos, que não foi um tempo perdido, muito pelo contrário, tanto que se hoje eu estou aqui falando pra vocês, é porque eu sinto que eu estou no meu lugar de fala, né, de uma pessoa que na época teve foco, foi disciplinada. E é isso, gente, assim, é um vídeo que, na verdade, eu queria que vocês abraçassem ele, porque eu abracei na época e eu vi que eu tive resultados muito bons em não focar tanto naquele objetivo principal. Você que ficou até aqui, né, obrigada, muito obrigada por ter assistido todo esse vídeo. E é isso, curte, mande para as pessoas que você goste, para as pessoas que você tem algum tipo de apreço. E até logo!